minha esperança está no Senhor. Graça e paz, amados irmãos, é com muita satisfação que voltamos a esse canal para trazer uma mensagem de fé, de esperança para a sua vida, para seu coração. Hoje eu quero convidar você e a sua família para abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 18. Nós vamos ler os versos de número 1 até o verso de número 8, que nos diz assim a palavra do Senhor. A parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Somente até aqui. Queridos irmãos, este texto que acabamos de ler nos fala sobre dois personagens que fica muito explícito quando lemos então esta narrativa. Esses personagens, esses papéis principais, assim nós poderíamos então dizer, né, que é o papel da viúva, e o outro personagem é a figura do juiz. O adversário da viúva é apenas aqui mencionado. Quando lemos, né, o capítulo de número 11, nós vamos encontrar uma parábola muito parecida com esta que Jesus passou a contar aos seus discípulos aqui. É a parábola do amigo à meia-noite. Também apresenta ali dois personagens centrais: o hospedeiro e o vizinho, enquanto que o visitante é mencionado apenas de passagem. Parece aqui que as viúvas em Israel passavam por grandes dificuldades. As numerosas leis protetoras indicam que eram oprimidas e passavam por grandes privações. O próprio Deus, ele é tido na narrativa sagrada como sendo aquele que defende o direito da viúva. Em Deuteronômio, capítulo 10, verso 18, nós somos informados exatamente acerca desse cuidado especial que Deus tem para com os órfãos e para com as viúvas. E Deus também é aquele que amaldiçoa, né, aqueles que negligenciam o cuidado com este grupo de pessoas, né, com as viúvas. E em Deuteronômio, no capítulo de número 10, eu posso ler aqui o verso 17 e o verso 18, onde encontramos a seguinte narrativa: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses,
e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Então Deus é aquele, né, Deus que faz, né, justiça, não apenas ao órfão, ao estrangeiro, mas também faz justiça, né, no que diz respeito à causa das viúvas. Observe que ao escrever sobre isto, né, Moisés percebe que as viúvas estão sendo, de alguma forma, negligenciadas nesse ínterim. E a orientação de Moisés é dizer ao povo que aqueles que tratam as suas viúvas dessa maneira são considerados por Deus como malditos. E isto pode ser visto em Deuteronômio capítulo 27, no verso de número 19. Veja só. Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo, né, dirá amém. Maldito é todo aquele que perverter o direito do órfão e da viúva, bem como do estrangeiro. Né? Por que Moisés então diz isso? Né? O salmista, ele subscreve esse mesmo pensamento, né? Porque ele diz isso porque Deus é considerado como sendo o pai dos órfãos e juiz das viúvas. Veja aí, na sua Bíblia, o Salmo de número 68 e o verso de número 5, se não é isto mesmo que nos diz a narrativa bíblica. Diz assim o Salmo 68, verso 5. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Pai dos órfãos, juiz das viúvas e Deus é Deus em sua santa morada. Por isso mesmo é que a negligência, né, a esse grupo de pessoas, a pessoa que negligencia é considerada como sendo uma pessoa maldita. Contudo, as viúvas eram maltratadas. A despeito do que a lei prescrevia, a despeito do que os profetas, bem como o livro de Salmos, ensinava, este direito estava sendo negligenciado e as viúvas eram maltratadas a ponto de Isaías se queixar acerca desses maltratos. Em Isaías, capítulo 1, verso 23, nós vamos ver Isaías aqui fazendo um reclame das autoridades constituídas, não apenas do juiz, mas dos governadores. Isaías os chamam e se queixa que os governadores da terra são rebeldes e ladrões. Isaías capítulo 1, verso 23. Diz assim o texto: não defende o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Não defende o direito e não chega perante eles a causa da viúva. Já o profeta Malaquias afirma que Deus será testemunha veloz contra aqueles que oprimem a viúva e o órfão. Por isso mesmo, amados irmãos, Jesus traz a lume este assunto para tratar com seus discípulos. Jesus então passa agora a contar esta parábola. Jesus contou então aos seus discípulos sobre uma viúva de certa cidade que não tinha ninguém para apoiá-la contra o seu adversário, a não ser um juiz, que ele chama de juiz iníquo. Seu adversário, aqui,
não tinha nem mesmo que comparecer ao tribunal, o que é indício de que se tratava de uma questão de dinheiro. Não podia, ela certamente não podia aqui pagar um advogado. Mas como o juiz vai julgar uma causa sem ouvir as partes, sem ouvir o advogado de defesa daquele? Então, a parábola, Jesus omite, ele não fala sobre a outra parte. Então, tudo leva a crer que esta seja a razão da iniquidade deste juízo. O profeta, então, traz, o Senhor Jesus, então, traz esta ideia aqui. Veja só, em vez de ir ao tribunal da comunidade, essa viúva, ela procura o juiz, que era conhecido por todos pela sua má reputação. Esse juiz não tinha princípios religiosos e se mostrava imune à opinião pública. Não estava nem aí, nem estava chegando. Não estava preocupado com as manifestações que aconteciam no seio da cidade. Como que havia uma certa censura, ninguém ousava se levantar para falar mal desse juiz. Ele não está preocupado com a sua opinião pública de maneira nenhuma. Qualquer semelhança nos nossos dias é mera coincidência. Simplesmente não dava a mínima importância ao que falasse, se Deus ou os homens. Assim era o juiz que a viúva procurou. Faltam-nos detalhes, pois não nos é dito nada sobre a idade desta mulher. Se era uma mulher rica, se era pobre. E por que procurou um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum? A Bíblia silencia. Esses detalhes não nos são passados e nós vamos somente até onde a palavra de Deus nos oferece subsídios. Viúva, ela é um retrato de vulnerabilidade. Seu único recurso é levar sua causa ao juiz com um pedido. E qual era o pedido então dela? Julga minha causa contra o meu adversário. Este era o pedido da viúva. Julga a minha causa contra o meu adversário. A expressão julga minha causa é uma linguagem figurada. E significa que realmente aceita a minha causa ou ajuda-me a obter justiça. Apesar da reputação do juiz de menosprezar esses assuntos, a viúva lhe pediu ajuda. Coerente com a própria fama, o juiz se recusou a agir. Provavelmente dispensou a viúva e mandou entrar, dispensou a viúva, mandando-a para casa, e mandou entrar a próxima pessoa a ser julgada. Mas a viúva, ela continua a sua peregrinação, ela continua a sua insistência. A única arma de que a mulher dispunha era procurar o juiz. E isto ela fazia dioturnamente. Todos os dias, dia e noite, ela importuna, ela procura o juiz a fim de que defendesse a sua
a sua causa. E ela dizia: julga a minha causa contra o meu adversário. A viúva, ela, com essa insistência, ela consegue irritar o juiz, que pensou, né? Percebe no texto a afirmação do juiz? Ele então pensa com seus botões. Ele pensa consigo mesmo e diz assim: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar. O juiz pensa consigo mesmo, né? Bem que eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Perceberam? Isto sai da própria boca desse juiz. As afirmações acerca dele mesmo. Ele não temia uma agressão física. O que estava acontecendo é que a persistência dela fazia, de alguma forma, aflorar o seu lado bom. Em lugar de ir embora quieta, que era o que ele esperava, ela volta sempre com o mesmo pedido. O juiz não podia suportar mais a insistência desta mulher. Ele cede, investiga o caso e aplica a justiça. Que coisa boa. Na parábola do juiz iníquo, Jesus é muito mais específico que na do amigo importuno. De fato, a interpretação e a aplicação da mensagem da parábola em Lucas 11, versos 5 a 8, deve ser buscada no seu contexto geral. Enquanto que nesta parábola do juiz iníquo, encontramos tanto a mensagem quanto a aplicação. E Jesus aqui diz: considerai no que diz este juiz. Percebe? Então você vê aqui, né, a aplicação, né, o significado desta palavra. O que Jesus quer ensinar aos seus discípulos. Né? Considerai no que diz este juiz iníquo. Ele quer que os discípulos prestem atenção às palavras do juiz. Elas são importantes para a compreensão correta desta parábola. Como se, né, vê na parábola do amigo que veio à meia-noite, Jesus usa aqui a regra dos contrastes. Ele contrasta o pior que há no homem com o melhor que há em Deus. E ele diz assim: considerai no que diz esse juiz iníquo. Aí na sequência diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que ele ama, que ele cuida, que são considerados como as meninas dos olhos de Deus? Veja a comparação. Considerai a palavra desse juiz. Deus não fará diferente? Deus não fará justiça, né, aos seus escolhidos? Deus não fará justiça àqueles que são seus? O sentido é que, se esse juiz grosseiro e mau, se esse juiz mal-humorado, que segundo as suas próprias palavras não teme a Deus nem aos homens, se comove com os pedidos da viúva, quanto mais fará Deus justiça ao seu próprio povo, que ora a ele de dia e de noite. Na sequência, além disso, não existe aqui nenhuma relação entre a viúva e o juiz. Nós não percebemos no texto nenhuma relação existente entre, né, o juiz, não é, e a viúva. Não existe relação social,
Pelo contrário, há uma disparidade. O juiz que está no topo da pirâmide, e a viúva que está lá no sopé dessa base extrativista. Não existe aqui uma relação comunitária. O juiz deveria morar nos melhores bairros. E bem como não há aqui uma relação de cunho religioso. Não há relação. O juiz quer ficar, na verdade, é livre dela para que até esse laço advocatício ele seja desfeito de uma vez por todas. Mesmo assim, esse juiz inescrupuloso atende a viúva e lhe faz justiça. Deus, ao contrário, escolhe seu próprio povo. Ele tem interesses especiais neste povo, pois ele lhe pertence. Quando esse povo lhe pede noite e dia, Deus toma para si sua causa e faz justiça. Assim, meus queridos irmãos, se a viúva tivesse pedido a Deus, teria recebido justiça, porque Deus ouve e responde às orações. Nós, enquanto filhos de Deus, devemos orar. Os filhos de Deus devem orar constantemente? Claro que sim. A parábola nos ensina que devemos trazer a nossa causa de forma continuada na presença do nosso Deus. Deve orar sempre e não se tornarem ansiosos quando nos obtém uma resposta imediata. Jesus ensina o poder da oração por palavras e exemplo. Ele demonstrou que os filhos de Deus devem orar dia e noite, sem desanimar. Do mesmo modo, o apóstolo Paulo nos demonstra isso quando escreveu a sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 3, quando ele demonstra o seu interesse de ver aqueles irmãos. E ele diz assim, em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo número 10. Orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Percebe? Desejo de Paulo de voltar a Tessália, de fazer os ajustes necessários, as correções necessárias à fé daqueles irmãos, e para isso ele orava dia e noite para que Deus abrisse uma porta a fim de que ele pudesse retornar àquele lugar. Se o povo de Deus clama a ele de dia e noite, porque às vezes ele demora de responder. Jesus então continua. Ele diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, embora pareça, veja a expressão, pareça demorado em defendê-los. Então esta aparente demora, note bem, que Deus não está preso ao nosso tempo. Às vezes nós queremos que as coisas, aconteça, num toque de caixa. Nós queremos pedir que a coisa já aconteça assim. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, Deus tem desejo, Deus quer responder às nossas petições naturalmente. Esta aparente demora, o desejo de Deus é corrigir, é agir de forma pedagógica sobre a vida dos seus eleitos, sobre a vida dos seus escolhidos.
Lembre-se que Deus não é como esse juiz iníquo, que se recusa a atender os pedidos da viúva. Deus pode fazer seu povo esperar, mas fará justiça incondicional. Diz a narrativa: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Aparentemente, há uma contradição na afirmação de Jesus, mas não é o que acontece se propusermos duas simples questões e procurarmos aqui as suas respostas, né? Se propusermos essas duas questões. Veja só, a primeira questão é: Deus fará justiça ao seu povo? O que é que você responde? É esse Deus que você serve, né? Esse Deus que você diz servir, ele não fará justiça? Ele não é um Deus justo? Você pode dizer então, obviamente, é a resposta. Obviamente que sim. Ele fará realmente justiça, em cujo caráter não se pode negar. Deus é fiel. Ele é justo e ele há de julgar, então, a minha causa. A segunda questão é: o povo de Deus deve esperar até que suas orações sejam respondidas? O que você acha? O povo de Deus deve esperar até que suas orações sejam respondidas? Ao contrário do juiz, Deus não se sente incomodado, porque seu povo ora de dia e de noite. Deus não está incomodado. Quando Deus ouve as orações, não significa que cedeu em sua determinação de não responder. Não significa que Deus atendeu porque se sentiu incomodado por conta da insistência, percebe? Deus responde às orações no tempo apropriado e de acordo com o seu plano. E quando o tempo vem, a oração é prontamente atendida. Deus não demora, pois seus ouvidos estão sintonizados com a voz dos seus filhos. Jesus aqui então conclui a aplicação da parábola, chamando a atenção para a sua volta. E ele diz: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Parece-me que está fora do contexto, já que o texto vem falando sobre perseverar, Jesus então traz esta assertiva. Jesus então conclui essa aplicação da parábola chamando a atenção dos seus discípulos acerca da sua volta, dizendo: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A pergunta, à primeira vista, parece não ter nenhuma relação com o que precedeu. Mas na última parte do capítulo anterior de Lucas, capítulo de número 11, interessante, o ensino de Jesus é sobre a vida do Filho do Homem. Ou seja, é sobre a parousia, os últimos dias. E ao referir-se então à sua segunda vinda, Jesus liga aqui o conceito de justiça ao dia de juízo. Ele liga então essa relação de justiça ao dia de juízo, onde ele há de julgar os vivos e os mortos, segundo muito bem disse o Evangelho, segundo escreveu Lucas, lá em Atos, ou melhor, Atos, capítulo de número 10, verso 42. Veja só o que diz: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Queridos irmãos, podemos então concluir essa nossa meditação, Então, por meio desta parábola, Jesus mostra aos seus seguidores a
permanecerem fiéis, mesmo que sua volta exija esta espera paciente. As almas dos que morreram por causa da palavra de Deus podem até gritar, como João escreveu em Apocalipse, capítulo de número 6, no versículo de número 10, né, dizendo que até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue? Veja que há um clamor, há um grito incessante daqueles que de forma injusta foram mortos e que clamam por justiça. A resposta, né, do soberano juiz é, né, esperem um pouco mais, até que se complete o número dos seus conservos e dos seus irmãos. Que aplicações nós podemos tirar para a nossa vida desta parábola estudada? Quais são os ensinamentos? Primeira coisa que eu gostaria de aplicar à nossa vivência é: você deve ter uma lista de oração. Você deve ter um bloco de anotação dos seus pedidos de oração. Quantos desses pedidos você deixou para trás? Você deletou, você excluiu? Quantos desses pedidos você não mais intercede? Com esta viúva, né, perseverante, insistente, Deus quer nos ensinar que nós não podemos desistir. Os pedidos podem até demorar de ser atendidos, mas Deus é justo. O desejo dele é de lá habitar, é de nos moldar, é de nos provar. Portanto, traga de volta aqueles pedidos que você deixou de lado. Não deixe de interceder por aqueles. A outra coisa é que nós podemos tirar da nossa vivência é com relação à nossa persistência, a nossa frequência dos nossos cultos de oração, a nossa frequência ao nosso cantinho de oração, mesmo em dias de quarentena. Você tem orado com frequência para que Deus mude esta circunstância? Você tem rogado a Deus para que a ciência descubra de forma célere um antídoto para imunizar a população e, de fato, voltarmos à nossa vida normal? Você tem deixado que a sua fé e a sua confiança em Deus seja abalada por conta desta suposta demora? Como está a sua confiança em Deus? Aquela mulher buscava um juiz de forma insistente. De forma insistente. Nós não temos motivos suficientes para buscarmos ao nosso Deus? Em último lugar, Jesus há de vir julgar a terra. Jesus há de vir julgar vivos e mortos e fará isso com equidade. Fará isso com justiça. Talvez você que me ouve nesta hora não tenha pensado nisso. A despeito de vivermos dias que apontam para o fim, um fim que pode ser logo, imediato, mas um fim que pode ser protelado. O fato é que, se fôssemos dizimados pela Covid-19, se você fosse dizimado pela Covid-19, ou se vivêssemos hoje um julgamento, se Jesus voltasse hoje,
como você se apresentaria diante do tribunal de Deus? Você já tem Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você já declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você ainda não fez, este é o momento. Eu gostaria de lhe desafiar a não negligenciar esta oportunidade que Ele está te dando. Persevere. Não permita que a demora venha tirar a sua confiança em Deus. Não permita que você venha negligenciar esse grande dia em que Jesus virá, onde estaremos diante do tribunal dele, o juiz de toda a terra. Que Deus te abençoe, que Ele te ajude a ser perseverante na oração. Fique com Deus e até a próxima. Deus os abençoe.